Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, sempre às 20 horas, no nosso programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia agradável do meu amigo Luciano Clay, historiador, pesquisador, escritor, presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará. E na noite de hoje vamos conhecer um pouco do Dr. Bezerra de Menezes, jornalista, sua atuação no jornalismo, mas sempre de forma multifacetada. A gente vai ver vários aspectos da atuação do querido Dr. Bezerra como jornalista, mas vamos iniciar nossa reunião, vou elevar o pensamento a Deus, Pai. Então, nesse momento, pedimos a espiritualidade amiga, a Jesus, nosso mestre amado, que na noite de hoje possamos receber a informação do querido Luciano Clay sobre a atuação do Dr. Bezerra de Menezes, através das letras de jornais, uma face da atuação desse homem genial, desse grande trabalhador, o médico dos pobres, mas o Kardec brasileiro, a sua influência decisiva no movimento espírita da Pátria do Cruzeiro. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, pessoal, antes de falar com o Clay, eu quero trazer aqui uma informação rápida, porque eu tenho notado, tanto em comentários embaixo dos vídeos, como às vezes no chat, o pessoal não acompanha. Isso aqui é uma série. Vocês podem entrar na playlist do canal e vocês vão ver que são vários os programas com o passar do tempo. Então, o pessoal entra para aí sempre perguntando aquela questiúncula inamovível de quem gosta daquela polêmica, né? E o Bezerra rustenguista, né? Foi ele o responsável pelo rustenguismo no Brasil. Pessoal, eu quero pedir a quem interessar esse assunto, há uma entrevista grande que eu fiz com o Clay, longa, de 1h30, onde Clay trouxe todo esse contexto, contextualizou essa questão do Bezerra rustenguista, que não é bem assim como andam falando à torta e à direita. Então, peço a vocês para irem até a entrevista, que eu vou ter o cuidado até de colocar na descrição a entrevista longa que eu fiz com o querido Luciano Clay. Ok? Então, o título do programa da noite, a gente vai se deter apenas sobre aquele assunto. Tá? Hoje, o Bezerra de Menezes, jornalista, e tão somente apenas isto, né? Na semana que vem, outro assunto. E claro, né, Clay, mais na frente, a gente vai conversar sobre Torteroli, o rustenguismo, é uma linha do tempo, não é? Sem pressa. Mas antes de mais nada, meu querido Luciano Clay, tudo bom, Luciano? Como é que estamos aí na véspera da chegada do livro de Bezerra? Eu não aguento mais de ansiedade, Clay. Uma expectativa muito boa, querido. O livro sai finalmente, né? O livro físico, a pré-venda já começou há quase um mês. Para nossa alegria, tem tido um bom resultado a divulgação do trabalho, porque não é um trabalho semelhante a outros tantos, pelo próprio tamanho do livro, são 1.200 páginas, e algo de se estranhar, e algumas pessoas não entendem muito bem, mas nós achamos que seria de bom alvitre, em vez de dividir em volumes ou tomos, deixar no volume só. Então, o livro aí vai sair efetivamente agora, de fato, no final desta semana, amanhã, já na sexta-feira. Então, nós estaremos tendo a oportunidade de buscar as caixas na editora. Então, é um motivo de muita alegria para nós. Bom, então vamos, mãos à obra, né? Clay, Bezerra de Menezes, como sempre eu estava dizendo aqui em off, a Luciano, que o pessoal fala às vezes que
determinados trabalhadores produzem muito no movimento espírita, né? Quando a gente vê a vida de um homem desse, é impressionante. Os vários campos de ação de Bezerra. E hoje vamos conversar sobre Bezerra no campo do jornalismo, né? Mas, claro, a primeira pergunta é, forçosamente, né? Como começou a atuação de Bezerra de Menezes no jornalismo, né? Excelente pergunta, meu querido. E eu lhe diria que praticamente nenhuma biografia aborda, de fato, o início desse trabalho do Dr. Bezerra de Menezes no jornalismo, esse pendor, essa tendência, essa vocação que ele tinha também em relação à principal mídia da época de difundir os seus artigos, aliás, substanciosos, riquíssimos, fato esse que se dá a partir da década de 1850. Portanto, quando ele ainda estava na casa dos 20 anos de idade, quando ele era estudante de medicina, e já em 1855, acadêmico, portanto, no penúltimo ano do curso médico, ele finalizaria os seus estudos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro no final do ano seguinte, em 1856, mas já em 1855. Portanto, como acadêmico da referida faculdade, ele e uma pleiade de jovens, de intelectuais, de futuros médicos destacados no Rio de Janeiro, resolveram fundar um jornal chamado Acadêmico, através do qual ele divulgava as suas ideias, e o que mais nos impressiona é a lucidez desses jovens, notadamente a lucidez de Bezerra de Menezes em relação à visão que ele tinha a respeito do nosso país e da ciência médica. Claro que o jornal tinha um escopo, tinha um objetivo primordial, que era o de contemplar assuntos relacionados à área médica. Inclusive, questionavam de maneira até veemente, contundente, a situação da medicina em nosso país. É importante também, querido, aí nós não podemos fazer uma análise descontextualizada do momento em que esse episódio se dá. O doutor Bezerra de Menezes, ele vai ter uma atuação importantíssima ao longo do Segundo Reinado, do Brasil Imperial, sobretudo a partir dos anos 50. E só para quem não conhece um pouco da história do Brasil, o Segundo Reinado ele começa efetivamente em 1840, com o chamado golpe da maioridade, e os 10 primeiros anos, ou seja, até 1850, vai ser o período que os historiadores chamam de consolidação. É a fase em que precisava se confirmar que, de fato, aquela proposta da instauração de um novo governo imperial, já que antes nós tivemos um período, durante o interregno, um intervalo de tempo, entre a abdicação de Dom Pedro I em 1831 e a ascensão de Dom Pedro II em 1840, um golpe da maioridade, que anteciparam a sua maioridade, nós tivemos um período tumultuado na vida do Brasil, que foi o período regencial. Então, esses 10 primeiros anos são assim esses momentos necessários, importantes, é que houvesse, inclusive, a definição do sistema parlamentarista nacional, que era um parlamentarismo diferente daquele que acontecia, por exemplo, na Inglaterra. Mas nos 20 anos seguintes, de 1850 até 1870, nós vamos ter o auge do Segundo Reinado. Vai ser um período de grande prosperidade, de muitos projetos, em que o Brasil vai ter o seu primeiro grande surto desenvolvimentista, vai ser a Era Mauá, vai ser a época das grandes construções. E o doutor Bezerra de Menezes, conforme nós já falamos quando trabalhamos com você, o assunto, o empresário, ele vai ter uma participação efetiva nesse período da história nacional. E, obviamente, participará do ocaso do Império, aquela fase de declínio que vai se estabelecer a partir de 1870 até a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Portanto, já nesse período, nessa fase em que o Rio de Janeiro, capital do Brasil imperial, a corte imperial, o chamado município neutro, ele vai passar por um processo de urbanização, um processo de metamorfose, numa transição de uma cidade com áreas, com características provincianas para uma sociedade que tentava se modernizar, mas mesmo assim com muitas dificuldades. Eram recorrentes, eram constantes, as ondas epidêmicas, crises constantes pelas quais a população passava, e ele, jovem à época, estudante de medicina, estava, usando a expressão dos jovens de hoje, antenado com tudo aquilo quanto acontecia no mundo.
Então, durante um ano, praticamente, até o ano seguinte, que foi o período de existência desse jornal, e nós resgatamos vários artigos de Bezerra de Menezes, veja, aos 23, aos 24 anos de idade, em Derby, porque nós conseguimos uma fotografia dele desse período, e a Faculdade de Medicina não permitia que os alunos usassem barba. Portanto, foi a única fotografia dele obtida em que nós vamos até mostrar num programa especial como fazer com você sobre essa parte documental, oportunamente, em que ele vai se encontrar aí, portanto, como ele era nesse período, nessa fase rica da sua vida. Agora, só para nós termos uma ideia, Bruno, eu não gosto muito de ler, mas para nós termos uma ideia de vermos o que é que esse jovem era capaz de pensar, nós pensamos aqui, só à guisa de esclarecimento, para que quem nos acompanha possa ter uma ideia da inteligência fulgurante desse futuro brilhante médico, acadêmico de medicina, então, olha como o doutor Bezerra de Menezes via o Brasil. No artigo que ele lançou no Acadêmico, em outubro de 1855, ele nos diz, olhem só a visão do jovem. Ó, como é belo pensar que o Brasil tem um tão brilhante papel reservado para aqueles de seus filhos que abraçarem a ciência de Hipócrates, com ênfase que ele dava à medicina. E que, seguindo o exemplo deste grande homem, não queiram viver e morrer na indolência. De seu exemplo, resultará pelo menos animação para seus colegas, e para nós, desejo ardente de também o sermos para os ajudarmos. Enquanto estamos nos bancos da escola, não queremos, entretanto, entrar ociosos, e como ninguém é obrigado a mais do que pode, não fazemos o que está em nossas mãos, criando e sustentando, aí ele fala do jornal, o acadêmico que tem ao menos o fim vantajoso de nos exercitar para a luta. Isso aqui era uma projeção do que ele e os demais colegas iriam fazer por esse jornal. E ele, nesse jornal, vai assinar, durante o seu período de existência, da existência desse periódico, que, infelizmente, como muitos periódicos da época, eram criados, mas questão de poucos meses após, no máximo 1, 2 anos, desapareciam. Isso acontecia até o final do século XIX. Ele vai assinar uma coluna permanente intitulada Crônica Médica. E é impressionante porque ele vai descrever o seu trabalho na Santa Casa de Misericórdia, os doentes que ele encontrava, a situação que ele testemunhava. E veja, por exemplo, aqui, mais adiante, nessa mesma linha de reflexão, num tópico que no livro, pegando essa deixa do escrito dele, eu intitulei O Médico Cristão e o Enfrentamento da Epidemia de Cólera Morbus. Foi uma epidemia que praticamente arrasou o Rio de Janeiro, coincidentemente no período em que ele concluía a Faculdade de Medicina, entre 1854 até 1856, ceifou inúmeras vidas físicas, e ele teve ainda como estudante já uma atuação efetiva no combate a esse mal daquela época que, infelizmente, ainda em nosso país, de vez em quando, é noticiado pelos descasos das nossas autoridades, infelizmente, ainda hoje, diante de problemas que poderiam ter sido lá atrás resolvidos. Mas olha o que ele nos fala aqui em relação a essa questão de ser médico cristão. Bem jovem ainda, nessa sublime existência do médico cristão, nós já temos o coração bem aferrado a estes princípios e a alma bem impregnada dessas ideias que devem ser comuns a todo servidor do Cristo que busca na medicina a cruz do martírio, onde também se encontram o fel da calúnia, o vinagre da ingratidão e os tormentos que ralam o corpo e a alma do que busca a todo transe minorar o padecer de seus irmãos e ver-se forçado a recuar ante uma barreira ingente, a lei fatal dos homens, a morte. Olha a sensibilidade desse homem. Então, ele vai escrever no jornal Acadêmico, e também, ainda nessa linha, na área científica, ele vai, como membro efetivo da Academia Imperial de Medicina, ser eleito redator de uma das mais importantes revistas científicas do Brasil oitocentista, que são os Anais Brasilienses de Medicina, da referida instituição. E ele, muito jovem ainda, pelo seu talento como jornalista científico, vamos usar essa expressão,
na área específica da ciência. Ele que também escrevera na Revista da Sociedade de Físico-Química, da qual era membro efetivo, instituição que mais tarde seria transformada no Instituto Médico Brasileiro, do qual foi ele, até o final da existência dessa instituição, presidente da mesma. Então, nós vamos observar aqui, nos Anais Brasileiros de Medicina, um artigo num tópico que nós intitulamos O Médico e a Imortalidade. Porque, embora o que soe a acontecer ainda hoje, Bruno, na academia, há muitos conflitos ideológicos, os jovens que entram, principalmente na área de humanas, ou na própria área médica, de algumas ciências mesmo exatas, algumas dúvidas em relação às concepções da fé. Há uma tendência muito grande, é uma preocupação que nós temos ainda hoje em relação ao meio espírita, pelo fato de muitos dos nossos jovens serem seduzidos por ideia de um teor profundamente ceticista, nihilista, materialista, agnosticista. E o Dr. Bezerra de Menezes não se viu afetado por isso, embora fosse um homem afeito aos mais variados ramos do conhecimento e do saber humano. Então, ele vai escrever na revista dos Anais da Medicina Brasiliense, ou Anais Brasilienses de Medicina, na edição de julho de 1860, um trecho em que ele nos fala da morte, porque desencarnaram um grande amigo seu professor, que fora o grande médico Antônio da Costa, que lhe houvera incentivado bastante quando estudante de medicina. E olha o que é que ele diz nesse pequeno trecho, e aí não vamos mais ler para não cansar quem nos ouve, mas só para que nós pudéssemos aquilatar, é essa a nossa intenção, o talento desse jornalista na área científica, o que um jovem que ainda não completara os 30 anos de idade era capaz de produzir. Referindo-se à morte e à transcendência do ser, ele nos diz: antes de ser espírita, artigo de 1860, a morte não é sempre o esquecimento. Algumas vezes é também a eternidade. E sabeis o que é a eternidade? Não é essa fieira sem fim de séculos que se sucedem uns aos outros, rápidos como o pensamento do homem, como o pensamento de Deus. Não é esse viver misterioso em que a substância humana se engolfa, do momento em que se rompem as cadeias que prendiam a matéria que lhe foi dada para seu invólucro na terra. Não é o gozo inefável das delícias do paraíso, não era espírito, nem as torturas inexprimíveis dos réprobos do Cristo. A eternidade para o homem da ciência não é nada disso. É a celebridade que corta o espaço, que vence o tempo e que não morre, mesmo depois da morte. A eternidade, pois, não é partilha de todos os homens. É o privilégio de alguns, é o prêmio reservado àqueles que souberam na vida alargar os horizontes da inteligência humana. Platão e Aristóteles, Newton e Galileu, Humboldt e Arago foram desses homens que fundiram o calor de suas inteligências de fogo, o ciclo dentro do qual giravam os conhecimentos de seus semelhantes, e por aí ele vai. Então vejam o brilhante pensamento desse jovem, que tinha, portanto, isso é que mais nos comove, os ingredientes necessários a que ele pudesse logo, logo despontar, já como espírita, na divulgação dos postulados da doutrina organizada por Allan Kardec. Então, portanto, nesse decênio dos anos 1850, finalizando em 1860, nós vamos ter uma produção rica do Dr. Bezerra de Menezes. E foi exatamente nesses jornais que ele vai escrever muitos artigos também de cunho científico. As teses que ele defendia como médico, trabalhos sobre a cura do tétano, à época que ceifava a vida de inúmeras pessoas, artigos específicos da área hoje chamada da urologia. Então, realmente, ele teve uma produção acadêmica riquíssima nesse período, que normalmente não é contemplado, é esquecido de suas biografias. Bom, Clay, é impressionante o jovem Bezerra, o amor pelo Brasil e o Bezerra de Menezes, a sua visão da morte antes de ser espírita, né? Então, realmente, os princípios morais universais
já vicejavam dentro dele, né? Meu amigo, você falou sobre o jornalista no campo da ciência, tá? Nesse primeiro momento. Aí, Clay, eu continuo lendo os textos parlamentares do Bezerra de Menezes, né? Uma obra fantástica, prefaciada pelo doutor Freitas Nobre. Quem me presenteou foi o nosso amigo em comum, historiador Luiz Jorge Lira Neto, né? O Lira, que vocês chamam Lira, eu chamo Jorge. Meu amigo, a atividade política de Bezerra, algo a gente conhece, né? Você falou na faceta jornalista científico. Houve uma atuação do Bezerra, claro, como jornalista político. Clay, você podia falar sobre isso agora? Intensa, muito intensa. Esses artigos aos quais você menciona, nós devemos ao trabalho hercúleo do saudoso confrade conterrâneo, ele era natural do Ceará, Freitas Nobre, que foi deputado pelo estado de São Paulo, deputado federal. E pela admiração, pelo amor que ele nutria ao seu conterrâneo, Dr. Bezerra de Menezes, referência para ele como político, ele colheu dos anais da Câmara dos Deputados muitos dos discursos do Dr. Bezerra de Menezes que eram taquigrafados, na época em que não havia, evidentemente, por razões óbvias ainda, os gravadores. Então, quase todos esses discursos a que você faz menção, que foram insertos no perfil Parlamentares 33, de uma série de outros tantos políticos do Brasil oitocentista, início do século XX, ele faz essa homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes. Mas não eram artigos jornalísticos, mas eram excertos das suas conferências, taquigrafadas, e aí ele pega o que é interessantíssimo para nós termos uma ideia em tempo real dos discursos do Dr. Bezerra de Menezes, quase todos improvisados. Então, na época, tinha o especial serviço, o ofício do taquígrafo, hoje com a tecnologia praticamente já não mais utilizamos. Mas em relação à sua atuação jornalística, também citada perfunctoriamente, superficialmente em outras biografias, ele teve também uma participação efetiva, inclusive, nos destinos do Brasil, sobretudo a partir do final dos anos 1860. Uma vez mais, nos valendo da história para que nós entendamos. O doutor Bezerra de Menezes começa a sua atividade política, conforme nós já falamos na outra oportunidade, em 1860, na vereança, na Câmara dos Vereadores, do então município neutro, na Corte Imperial do Rio de Janeiro, repetimos, capital imperial. E a partir de 1867 ele vai ter o seu primeiro mandato como deputado-geral. Naquela época, o mandato de um deputado-geral era de 4 anos, como hoje. Mas raramente um deputado cumpria o seu mandato, porque quase sempre, em razão da existência do poder moderador, atribuição de Dom Pedro II, ele podia, se assim achasse conveniente, dissolver a Câmara dos Deputados para a convocação de novas eleições. Então, ele foi eleito em 1867, mas no ano seguinte, em razão de uma série de conflitos existentes, porque havia 2 partidos políticos à época, o Partido Liberal, já com algumas divisões internas, uma ala mais progressista, uma ala mais conservadora, mas o Partido Liberal, do qual o doutor Bezerra de Menezes fazia parte, e o Partido Conservador. O Partido Republicano ele vai surgir a partir de 1870. O doutor Bezerra não aderirá ao Partido Republicano. Só depois da República que ele vai se tornar republicano. Mas até o final do Império, ele será monarquista, parlamentarista, embora tivesse algumas ideias próprias em relação ao entendimento da situação política do Brasil. Então, o doutor Bezerra de Menezes, nesse período, ele vai ter uma atuação importante como jornalista, principalmente no final da década de 1860. Por quê? Porque em 1868, quando era primeiro-ministro do Brasil, ou chefe do gabinete, como se chamava, Zacarias de Góes de Vasconcelos, que é um político de nomeada, teve uma série de contendas verbais com o doutor Bezerra de Menezes, já no seu primeiro mandato, e é curioso porque o Zacarias de Góes ele esteve presente no primeiro casamento do doutor Bezerra de Menezes. Na certidão de casamento com Maria Cândida de Lacerda Prego, a primeira esposa desencarnada em março de 1863, o Zacarias de Góes estava com a sua esposa presente ao casamento do recém-formado médico pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Não como correligionário político, porque na época o Zacarias era do Partido Conservador e depois migrou
para o Partido Liberal. Assim como aconteceu também com o conterrâneo do Dr. Bezerra de Menezes, José de Alencar, autor de Iracema, que era do Partido Liberal e mudou para o Partido Conservador. O Dr. Bezerra sempre foi fiel ao Partido Liberal até o final da sua jornada, até o fim da monarquia. Depois ele fundará um partido republicano com outros amigos. Mas o interessante é que quando a Câmara foi dissolvida, aí sim, durante 10 anos, os partidos alternavam no poder. O chefe do gabinete, às vezes, era do Partido Liberal, como era o caso de Zacarias de Góes, depois passava para um conservador. Era a forma como Dom Pedro II tinha de, através desse jogo político, equilibrar-se no poder. Então, durante 10 anos, até 1878, o Partido Conservador esteve à frente. E o doutor Bezerra, na oposição, evidentemente, exercendo apenas o cargo de vereador na Câmara Municipal da Corte, ele teve a oportunidade de escrever em alguns jornais, inclusive, principalmente no jornal A Reforma, em 1869, portanto, logo após esse episódio da dissolução da Câmara. Ali, ele muitas vezes, de maneira contundente, discorreu como jornalista político, apresentando a sua visão acerca dos problemas nacionais, evidentemente que dentro dessa linha filosófica liberal a qual estava vinculado. E no ano de 1869, apareceu um semanário chamado Sentinela da Liberdade, e ele foi redator-chefe do jornal durante um ano, até 1870. Da mesma forma, também, através desse jornal, ele divulgava as propostas libertárias que ele acreditava. E vai ser, inclusive, Bruno, nesse jornal, as biografias não contemplam isso, o Sentinela da Liberdade, que ele vai lançar em folhetim, semanalmente, partes do livro A Abolição e as Medidas que Convêm para ser abolida do Brasil de forma lenta e gradual, que mais tarde se transformaria num opúsculo lançado ainda em 1869. Então, primeiramente, ele divulgou pelo jornal os textos que irão formar o opúsculo a que fizemos menção. Então, esses dois jornais ele teve uma participação efetiva. E nas nossas garimpagens, nas nossas buscas, constatamos que ele escreveu em várias folhas laicas, no Correio Mercantil, ele vai escrever também no Diário do Rio de Janeiro. São vários jornais que você vai encontrar artigos da lavra do Dr. Bezerra de Menezes falando sobre a política de seu tempo. E ainda em 1881, as biografias não registram, ele vai, juntamente com 2 outros amigos, fundar um novo jornal. Você não encontra isso em nenhuma biografia. Opinião Liberal. Um jornalzinho também que teve uma curta duração, mas que através do qual ele escreveu muitos desses artigos também, falando a respeito, inclusive já à época da necessidade das eleições diretas para o Brasil, mostrando aí o seu princípio democrático. Claro que a eleição direta daquela época era diferente daquela eleição direta que nós vamos ter no período republicano, mas, de toda forma, já era um avanço, e aí nós constatamos o seu entendimento dessas questões liberais. O mais interessante também, Bruno, é que vai ser nesse período que ele vai utilizar, como utilizaria, porque era muito comum se utilizar pseudônimos no Brasil oitocentista, como na Europa, no mundo como um todo. Basta lembrar que o nosso Allan Kardec, o professor Rivaio, utilizou o pseudônimo com o qual se consagraria. Ele já usou o de Marx, bastante conhecido, usava às vezes as iniciais do seu nome, A.B, Adolfo Bezerra, ou A.M, Adolfo Menezes. Mas, na área política, ele usava um pseudônimo, que nós descobrimos posteriormente, na verdade 2, o primeiro já era destacado por Zeus Vampiro de Freitas, no seu livro Grandes Espíritas do Brasil, mas o Zeus não diz se era um pseudônimo utilizado como espírita. Nós não encontramos nenhum artigo dele no meio espírita utilizando o pseudônimo de Frei Gil, mas ele utilizava, assim, para falar a respeito das questões de natureza municipal. Então, nós encontramos uma série de artigos dele propondo reforma municipal, que ele era favorável à autonomia municipal, por exemplo, não só do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, como de outras capitais do Brasil. Então, ele vai utilizar o pseudônimo de Frei Gil, pseudônimo com o qual ele ficou conhecido. E descobrimos um outro pseudônimo, que as biografias não registram, em hipótese alguma, na qual ele assinava com o nome de Wilson. Então, era o pseudônimo dele também, Wilson, em que ele combatia algumas autoridades políticas conservadoras do Brasil de então. Então, fazendo esse breve resumo, querido amigo, ele teve, de fato, uma atuação marcante e importante
na vida política nacional como jornalista político. Bom, eu não conhecia, claro, nem o Frei Gil, nem o Wilson, né? O Bezerra está aparecendo aí o Fernando Pessoa, né? Com esses heterônimos todos, né? Meu amigo, mas se eu não conhecia o jornalista, claro, científico, a gente supunha, você aí passeou na questão do jornalismo político, né? Mas aí, claro, a gente sabe que Bezerra, Max, aí não é o Wilson nem Frei Gil, o Max, aí sim, a gente conhece bem os textos, né, no jornal O País, durante décadas, né? Mas me diga uma coisa, Clay, essa atuação de Bezerra no jornalismo espírita, não apenas como escritor, me diga uma coisa, ele fomentava o jornalismo espírita também, era um incentivador? Sem dúvidas. Inclusive, ele começa a escrever a partir de 1883 no Reformador, no mesmo ano praticamente que o Reformador ganhava espaço e ainda não era um órgão informativo da Federação Espírita Brasileira, fundado por Elias da Silva, seu amigo. Então, o primeiro artigo do Dr. Bezerra de Menezes, no referido periódico, é de fevereiro de 1883, em que ele, utilizando as iniciais do seu primeiro e último nome, A.M., Adolfo Menezes, ele faz um registro demonstrando toda a sua emoção e o seu sentimento de gratidão à mãe, Dona Fabiana, que desencarnara em Fortaleza, em idade provecta, aos 92 anos, em agosto do ano anterior. Então, praticamente 6 meses após, um pouco mais, ele faz uma homenagem à mãe num artigo intitulado As Mães. E volta à baila no mês seguinte com outro artigo, e assim, aqui e acolá, ele vai escrever, ainda não de forma efetiva no Reformador, mas vai começar a soltar algumas informações, em outros momentos utilizando o pseudônimo A.B. Mas, de fato, você faz menção, e aí houve todo um incentivo nesse sentido, a partir da coluna Estudos Filosóficos, ele vai promover aquilo que nós já falamos noutra oportunidade, a mais intensa e importante propaganda de difusão do espiritismo do Brasil do século XIX. Ninguém fez mais do que ele. Pelo Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil, assim chamada posteriormente, a partir de 1894, quando o professor Afonso Angelito Alteroli vai reformatar essa instituição, dando-lhe esse nome definitivo. À época era Centro da União Espírita. Dr. Bezerra de Menezes foi presidente dessa instituição em 1889. Mas em 1887, um ano após a sua efetiva adesão pública ao espiritismo, fato este ocorrido dia 16 de agosto de 1886, é que ele começa, em outubro de 1887, a escrever a sua histórica coluna semanal, Estudos Filosóficos, valendo-se do pseudônimo que o imortalizaria, como jornalista espírita, num jornal laico, num jornal leigo, os postulados espíritas. Num estudo sequenciado, como nós já dissemos aqui, numa linguagem jornalística, lançando mão dos principais jornais à época de grande circulação nacional e internacional, como era o caso do jornal O País, no qual ele escreveu de 1887 até 1894, portanto, 7 anos ininterruptamente. Depois ele transfere a coluna para o Jornal do Brasil, onde vai escrever durante um ano a mesma coluna, Estudos Filosóficos. Depois transferirá para o jornal Gazeta de Notícias, também outro grande jornal da época, e escreverá nesse jornal, transferindo em seguida, e as biografias não registram esse último jornal, o jornal Gazeta da Tarde, onde escreverá até a sua desencarnação em 1900. Conseguimos, inclusive, publicamos no nosso trabalho, o último artigo dele, que não tinha ido ao prelo, não tinha sido divulgado. Ele desencarna, mas o Reformador resolveu fazer uma homenagem e publicou, após a desencarnação de Bezerra, em 11 de abril de 1900, aquele que viria a ser o seu último artigo no jornal Gazeta da Tarde. Portanto, ele teve um trabalho nessa linha único. E isso, como você coloca, fomentou, estimulou outros tantos. E a prova do que você diz, meu querido, é que um outro cearense, que teve uma atuação importante aí no seu Recife, aí em Pernambuco, chamado Manuel Viana de Carvalho, a glória da oratória espírita no Brasil,
até a sua desencarnação em 1926, no dia 13 de outubro de 1926, ele desencarna com apenas 51 anos, agora dia 10 de dezembro, nós lembramos o seu natalício, ele nasceu no dia 10 de dezembro de 1874, na cidade de Icó, no Vale do Jaguari, pertinho ali do Riacho do Sangue, onde hoje está Jaguaretama e Solonópolis, no sertão central do nosso Ceará. E o Viana de Carvalho, sob influência do seu conterrâneo, já no início do século, escreveria uma série de artigos em jornais laicos por onde ele passava, inclusive aqui em Fortaleza, quando esteve entre 1910 e 1911, por conta da sua atividade militar. Ele escrevia uma coluna em homenagem à coluna de Marx, de Bezerra de Menezes, que era Estudos Filosóficos. Ele escrevia temas filosóficos, na mesma linha de reflexão, porque ele entendia que esse projeto do Dr. Bezerra de Menezes, que ele admirava e seguia os passos, era de grande importância a que o Espiritismo pudesse ter um impulso desenvolvimentista em nosso país, para que o Espiritismo pudesse ganhar o público e ser conhecido por todos. Então, ele escrevia essa coluna, para não ficar igual, ele mudava apenas os estudos por temas filosóficos. Então, era algo que vai nessa linha de reflexão do que você aí está perguntando, nessa derradeira pergunta desse nosso encontro da noite de hoje. Derradeira por hoje só, viu? Semana que vem a gente continua. Pessoal, eu queria informar, sempre vem gente nova, né? Que essa fotografia do Bezerra de Menezes, no meu plano de tela, foi um presente de Luciano Klein, mas não só isso. A primeira vez que Luciano publicamente apresentou essa fotografia foi aqui no nosso programa, fotografia original do Bezerra de Menezes, com esse olhar, como dizia o balde sobre Jesus, guardadas as proporções, né? Só o teu olhar me dá força para viver. Um olhar desse dá força para um cristão viver, né? Um olhar lindo. Luciano, eu queria fazer um convite, Luciano. Você se lembra daquele encontro do grande cientista William Crookes com a médium Florence Cook, que deu origem às materializações de Kate King, né? Então, sábado, agora, depois de amanhã, ao meio-dia, eu vou estar com uma historiadora, pesquisadora como você, Lúcia Loureiro, porque ela participou, para mim, da maior experiência no campo da materialização, compete com a de Uberaba, não é? Porque é impressionante a materialização do espírito noiva, e ela vai trazer, Luciano, fotos, a gente vai apresentar as fotografias de noiva materializada, e ela, numa entrevista de em torno de 1 hora, 50 minutos, 1 hora, ela vai retratar o que foi aquilo. Então, fica o convite, não é? Sábado, meio-dia, e quem sabe para a semana, eu acho que ainda não, Clay, que esse programa nosso aqui já é eu com o livro de Bezerra na mão. Eu acho que ainda não vai ser no próximo. Daqui a 15 dias, quem sabe, eu não vejo a hora de chegar meu livro. Está todo mundo na expectativa no Brasil inteiro, né? Porque, claro que eu vou ler, mas eu quero pegar o livro, que eu vou abrir o livro, cheirar o livro, passar o livro assim. É um presente. Você podia mostrá-lo, Clay? Por favor. Pessoal, vejam que maravilha. Estou usando para fazer exercício, que ele é muito pesado. Clay, olha para aí, pessoal. Olha a espessura. Vira ele de lado, Clay. Olha isso, né? Está ficando velhinho. Tenta manusear aqui, viu? Porque vale a pena. É um trabalho que ele apresenta aqui sobre essa figura que nós amamos. Viu? Eu não digo nem que é o livro da aposentadoria, quiçá da próxima encarnação também. Vou levar a contraparte espiritual para o plano espiritual, vou ler lá também, viu? Vou sempre ler. É um livro para ler com muita calma. Pessoal, então, Clay, estão saudando esse grande jornalista e convido para fazer a prece do programa de hoje, a prece final do programa de hoje. Clay, cadê você? Bom, meus queridos amigos e irmãos,
Isso acontece. Então, o Clay, a internet dele congelou, ele teve um problema lá na conexão, ficou congelado a imagem dele. Como a gente encerrou, já ia passei, né? Para ele fazer a prece final, eu vou finalizar com a oração do nosso programa de hoje. Então, nesse momento, agradecemos a espiritualidade amiga por esse bate-papo, essa conversa maravilhosa sobre esse homem multifacetado, esse verdadeiro gênio. E vimos já no noite de hoje sua atuação no campo do jornalismo, o jornalismo científico, o jornalismo político e o jornalismo espírita. Tão agradecidos a Deus por ter este Kardec brasileiro, esse espírito líder, desenhando um mapa do movimento espírita no Brasil, naquela expressão de que a doutrina é a ideia, o movimento é o mapa. Ele foi o artífice do movimento espírita brasileiro. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, estaremos aqui novamente, eu e Luciano Clay, com mais um episódio do nosso programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma, muita paz.